Olá, podólogos! Nessa aula eu vim falar um pouquinho para vocês, dar uma introdução para vocês sobre o universo das onicoórteses. É muito comum as escolas em formação apresentarem somente a fibra de memória molecular. É o mais tradicional, né? Porém, existem algumas anatomias, alguns tipos de lâmina que a gente não consegue fazer a colagem da órtese por conta de uma curvatura. Existem também os hábitos diários de alguns pacientes que impedem com que essa órtese seja colada e fique ali aderida por muito mais tempo. Todos esses são fatores que vão te influenciar e te direcionar para a escolha de uma aplicação correta. Eu tenho vários pacientes que fazem o uso da onicoórtese. As onicoórteses, elas são fundamental nos meus atendimentos, porque através delas eu consigo resolver muitos problemas. E um dos principais problemas que eu consigo resolver são as onicomicoses. Pois bem, as onicomicoses, elas são praticamente proibidas, digamos assim, né? As escolas ensinam que os alunos eles não podem fazer a colagem das órteses nesses casos. E aí, com todo o estudo, com toda a técnica, né? Aprendendo a fazer uma limpeza correta e aplicando corretamente a órtese específica na área aderida, eu consigo dois fatores. O primeiro que é mudar o corpo da unha, que na maioria das vezes é exatamente isso que a gente precisa. Afinal de contas, a função principal da órtese é essa: mudar, corrigir o corpo da unha, que foi modificado por algum fator. E na onicomicose não é diferente. O fator fungo gera muitos problemas, né? Ondulações, má formação, várias outras coisas na placa, e a onicoórtese vem com essa função de corrigir. Só que além dessa correção, a órtese ela vai me ajudar a acelerar o crescimento. Muitas alunas, quando chegam para mim, elas acabam expandindo muito a mente e clareando com essa informação, que é acelerar o crescimento. Toda vez que é colado alguma coisa em cima da placa, o organismo entende que aquilo não pertence e ajuda, manda muita célula de crescimento para poder expulsar. Então, nas onicomicoses, a escolha correta da órtese vai ajudar muito a acelerar o crescimento e a corrigir o corpo da unha. E aí você me pergunta, tá bom, Ellen, mas qual eu vou usar? Né? Eu vou usar uma fibra ou eu vou usar um fio? Quando usar um, quando usar outro? Como é que eu vou fazer para preparar? Primeiro você vai precisar dominar o aparelho ungueal, você precisa entender a composição da lâmina, você precisa entender quais os líquidos, quais a parte de antisepsia que você vai usar naquela lâmina, que ela pode atrapalhar ou não na aderência daquele produto. Então, se você tem ali muito creme, muito óleo, se você usa um sabão muito concentrado, isso vai dificultar a colagem, a aderência da sua órtese, seja ela qual for. Então, entender o aparelho ungueal, entender a composição é o passo principal para você saber exatamente quais os componentes que você vai aplicar ali em cima, se vai te ajudar ou te atrapalhar, né, nesse fator aderência. Depois disso, a gente tem o fator ressecamento. A gente entende que alguns produtos atrapalham. E aí essa unha, essa placa, ela precisa estar totalmente limpa, ela precisa estar totalmente ressecada, longe de gordura e longe de umidade. E fazendo essa preparação assertiva, esse é um dos segundos pontos, né? Na verdade, o segundo ponto que você tem para fazer uma boa aplicação. Para você não ter aquele paciente que você até colou na hora, mas ele vai embora, no dia seguinte ele te manda mensagem dizendo, olha, soltou, olha, tá o cantinho levantou. Enfim, isso vai te gerar transtorno porque mexe com a sua credibilidade. Afinal de contas, você exerceu uma técnica que não teve resultado, que não foi eficaz, que demanda tempo para o paciente ir lá de novo e aí mexeu na agenda dele. Isso é chato demais da conta. Então, quando você entende o aparelho ungueal, quando você consegue preparar a lâmina, isso vai te ajudar. E aí um terceiro fator que é muito importante é você conhecer sobre as órteses, né? Você tem que entender qual é a fibra. A fibra de memória, ela tem numerações que elas vão te ajudar desde da unha mais fininha até a unha mais grossa. Então você acha lá das numerações básicas no mercado de 0,16 a 0,30. E aí a gente entende que dois fatores específicos, né, e fundamentais para você escolher se a fibra vai ser mais forte, mais fraca ou até média,
é a espessura da placa e a curvatura. Esses são os dois principais fatores. A fibra de memória ela é composta por resina epóxi e por fibra de memória mesmo. Então ela é bem trameadinha e o que vai te direcionar e te ajudar a fazer uma boa escolha da fibra, a te dizer se ela tem qualidade ou não, é o quanto ela é trançada, tá? Quanto mais trançada a fibra for, mais qualidade ela tem. Porque quanto mais trançada ela for, ela vai ter mais maleabilidade. Se ela for muito reta, quando você curvar, ela vai fazer uma quebra. Ela vai rachar ali no meio e não vai exercer a função dela de memória, que é o quê? De tração contrária. E aí nós temos também o fio ortodôntico. O fio ortodôntico é esse mesmo fiozinho, né, que usa de aparelho na parte de ortodontia. Se ele faz a movimentação de uma arcada dentária, imagina de uma lâmina. Porém, ele tem algumas restrições, né? Paciente que tem comprometimento na parte inferior, paciente idoso, paciente diabético, por ele ser de metal, ele possui algumas restrições. Ah, Ellen, mas quando usar a fibra e quando usar o fio? Os hábitos do paciente vão te dizer, as condições de saúde elas vão te dizer, e o fio metálico, ele não perde tração, como a fibra ela vai perdendo tração. A fibra ela precisa ser trocada a cada 21 dias. Ela vai ficando fraquinha, porque afinal de contas, quando a unha ela vai fazendo a abertura, obviamente a fibra vai levantando e ela vai enfraquecendo. Já o fio não, ele não perde tração em momento nenhum. Então, se você precisa de uma tração mais forte, mais eficaz, né, de um resultado, digamos, mais imediato, você vai fazer a escolha do fio, lembrando das contraindicações que o fio tem. Tá bom? E aí a gente tem também as resinas fotopolimerizáveis, as resinas autopolimerizáveis, que vão te ajudar na parte de reconstrução, que é a parte de prótese. Quando a gente fala em prótese, a gente está falando de substituição de algo que está faltando. Igual quando falta um braço, falta uma perna, aí a gente fala que é uma prótese, porque está substituindo um membro. Assim acontece com as onicoórteses, quando a gente fala de prótese, tá? A gente vai estar fazendo a substituição com as resinas fotopolimerizáveis, que aí a gente vai precisar do nosso fotopolimerizador. E uma questão, quando a gente entra nessa parte de fotopolimerizável, é sempre a questão da lâmpada, é sempre a questão do fotopolimerizador. Tem muitas marcas no mercado, umas bem mais caras, outras mais baratas, e a gente precisa entender que esse material, assim como a resina, eles descendem de odontologia. Então, os que são de odontologia, eles são bem mais caros, porque além de possuir o que é de legal, que são os registros da Anvisa, e se você tem consultório, por mais que esse seja mais caro, eu sugiro que você tenha esse para que você não tenha problema com a fiscalização de vigilância sanitária, mas você tem outros equipamentos que também possuem a luz azul que vão fotopolimerizar a resina, que são de custos muito mais baixos, que são usados lá na parte de manicure e de nail design, tá? E aí o que vai diferenciar também de um para o outro vai ser a força da luz. Obviamente vai ser o registro da Anvisa e tudo mais que envolve um material de muita qualidade e um material com uma qualidade mais baixa. Ellen, mas eu posso ter o mais barato? Eu posso ter? Você pode ter o que você achar melhor, o que ficar melhor para você, né, dentro do seu tempo ali de dinheiro, a sua disponibilidade daquele momento. Lembrando sempre que o que tiver autorização da Anvisa é o que é exigido e permitido, tá bom? Então, é sobre isso. E aí a gente vai também precisar muito nos cursos de órteses, nos cursos não, né? Nas práticas de órteses aí dentro do seu consultório, dos seus atendimentos, o paquímetro. O paquímetro ele vai te ajudar a fazer a medição da sua placa. Da sua não, né? Do seu paciente. Como é que eu vou saber, Ellen, quando a órtese que eu estou usando ela está dando resultado ou não? Sabe aquela ficha de anamnese que muitas vezes você fica relutante de ter, mas você sabe que é obrigatório você ter, né? Isso é assunto para outra vez. Mas na sua ficha de anamnese, você vai anotar no momento que você aplicou a órtese, acabou de fazer lá a aplicação bonitinho, ou até mesmo antes, não tem problema algum. Você vai fazer a medição. E como eu gosto de fazer a medição? Lembrando, gente, que tudo que eu tô falando aqui para vocês, exceto o que tem vigilância sanitária, o que é exigido, o que é lei, a gente precisa seguir.
Mas a nível de técnicas, é da minha forma e do meu jeito que eu atendo e funciona para mim e para as minhas alunas aqui no presencial, tá? Eu faço a medição dessa lâmina em 3 partes, na parte medial, distal e proximal. Ah, Ellen, mas eu colei a órtese só lá na distal, eu colei só no independente para mim. Eu sempre faço a medição nas 3 partes para poder me certificar bonitinho do que estacionou, do que está fazendo abertura, do que não está. Isso é um instrumento fundamental e isso é muito barato, custa acho que uns R$3, R$2, dependendo do local, tá? É fundamental. Aí o paciente, você faz a colocação e daqui a 21 dias, que é o período da ação da fibra e é o período de outras órteses também, eu nunca deixo mais tempo do que isso, sempre de 21 a 25 dias, isso tem que ser informado quando o paciente vai fazer o tratamento, tá bom? E aí você faz a colocação daquele momento e depois no retorno após 21 dias, tá? E aí, além disso, a gente tem também os bottoms. O bottom ele vai funcionar num sistema um pouquinho diferente, porque ele funciona com tração do elástico. Quanto mais elástico a gente tem ali, eles estão juntinhos, então a tração é menor. Quanto mais elástico você puxa, obviamente mais estirado e a tração é maior, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque ele não tem o que a gente chama nas órteses de ponto de apoio, que é o ponto onde algo se apoia para as laterais poder fazerem força de tração em sentido contrário. Então, no bottom, isso tem que tomar um pouco de cuidado. As restrições do bottom também são bem poucas, porque o bottom em cima ele é bem boleadinho, não corre risco de machucar. Agora, a troca do bottom, ela depende do local que você está colocando, tá? Da ação que você quer ali no momento. O elástico, assim como a fibra, ele vai perdendo tração no decorrer da colagem, né? No decorrer da colocação, ele vai ficando mais frouxinho, porque é o mesmo princípio, a unha ela vai levantar. Se você tinha um elástico muito estirado, conforme a unha levanta, o elástico ele vai juntando e aí acaba ficando mais fraco. Ellen, mas eu posso tirar o bottom ou eu deixo o bottom para a próxima aplicação? Tem sempre que lembrar que a unha ela vai crescendo diariamente. E aí, obviamente, o bottom ele vai se movimentar e não vai mais estar lá paradinho no cantinho que você quer trabalhar. Então, dependendo do crescimento daquela lâmina daquele mês e daquela área que você quer atuar, ou você vai deixar ele ali presinho ainda aderido e só faz a troca do elástico, ou então você vai reposicionar ele para o local que você ainda deseja trabalhar, tá? Esse é um pouquinho do universo das órteses, tem muita coisa para a gente poder aprender, tem aplicação dupla, tem aplicação mista, tem várias coisas que a gente pode, várias técnicas que a gente pode unir. Mas eu espero de verdade que esse pouquinho que eu abri aqui para vocês te dê uma clareada, né? Possa abrir aí a sua mente e entender o porquê você não pode ficar sem utilizar as órteses aí no seu atendimento. Um recurso tão eficaz, tão barato, porque afinal de contas a gente está falando de materiais que têm um custo muito baixo. A gente tem uma fibra de memória com um custo de 12, 13 reais e aí ela vem com 3, 4. Então dura muito. A gente está falando de um fio ortodôntico que ele vem com 10 fios, então dura bastante, num valor no máximo 12 reais. São produtos muito em conta, com resultados e com retorno financeiro muito grande. Então eu espero de verdade ter te ajudado, espero que a sua mente aí comece a dar um start, a funcionar de uma forma mais nova. E eu te espero lá dentro da plataforma para esse curso incrível e bem completinho sobre as onicoórteses, que é o meu método, Ellen Mota, tá bom? Onicoórteses na prática. Beijo, beijo, te espero na plataforma.